Muito bem, eu queria convidar os irmãos a abrir a Bíblia Sagrada em 3 versículos, né? E nós vamos lê-los. O primeiro é Marcos capítulo 16, versículo 19 e 20. O outro é Atos capítulo 2, versículo 33. E o outro é 1 Pedro capítulo 3, versículo 22. Tenha calma que a gente vai repetir isso aí, viu? Vamos abrir logo em Marcos capítulo 16, 19 e 20, que diz o seguinte: Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Atos 2, versículo 33, diz o seguinte: De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. 1 Pedro 3, 22 diz o seguinte: O qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos, as autoridades e as potências. Que Deus se digne a nos abençoar com o que foi lido aqui nesta manhã, em sua santa e bendita palavra, né? Agora vamos fazer uma oração. Eu queria convidar aos que estão aqui no santuário a fazer uma prece ao Senhor nesta manhã específica, e a você que está aí nas redes sociais orarem também para que Deus graciosamente nos use nesta manhã na ministração de sua palavra, que essa palavra alcance o seu coração pela graça de Deus, em nome de Cristo. Pai querido, nós queremos te agradecer por estarmos juntos nesta manhã na tua casa. Queremos te agradecer, Senhor, pela tua presença em nosso meio e também em nossas vidas. Queremos te agradecer pelo privilégio a nós concedido de nos reunirmos nesta manhã para celebrar o Senhor nosso Deus. E servida nos abençoar agora, neste momento que iremos compartilhar com os teus filhos a tua santa e bendita palavra, que ela tenha livre curso em nossos corações, que a obra da graça divina continue sendo realizada em nossas vidas, que haja prosperidade espiritual, material, em todas as direções. Abençoe a igreja, novamente te pedimos, em todas as suas áreas, toda a sua extensão, que esse ministério cresça, prospere de uma forma sadia para a glória do Senhor. Abençoe os que estão enfermos, aqueles que estão em dificuldades, ó Deus, de subir à tua casa, e aqueles que estão em suas casas, com medo, ou mesmo negligenciando, que eles possam ser movidos pelo teu Espírito a participar dos cultos presenciais da igreja. Assim nós oramos, suplicamos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu disse algumas vezes que hoje nós iríamos falar um pouco sobre o Cristo exaltado. O Cristo exaltado. Há bastante tempo que Deus tem assim movido o meu coração para pregar mais a Cristo. E eu fiquei incomodado com essa direção do Espírito, porque nós, pregadores, às vezes a mente flutua muito, a gente procura muitos temas para compartilhar com a igreja, e às vezes a gente esquece de que nós temos uma obrigação como igreja de proclamar as virtudes de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando eu fiz a escala de obreiros um tempo atrás, eu disse que os pregadores enfatizassem a pregar suas pregações, nas suas pregações Cristo, a pessoa de Cristo e a sua obra. Por quê? Porque Jesus Cristo, queridos, é o ponto central de toda a história da redenção. É o personagem número 1, quando devemos acreditar, obedecer e proclamar as pessoas, porque sem Jesus Cristo não há como a pessoa ser reconciliada com Deus. Então nós vamos nesta manhã enfatizar o Cristo exaltado e alguns desdobramentos para a nossa edificação neste momento que estamos aqui na presença do Senhor, né? Olha, na teologia sistemática, queridos, existe uma parte que nós chamamos de cristologia, que concentra o estudo na pessoa e na obra de nosso Senhor Jesus Cristo.
E dentro da Cristologia, você vai encontrar um tema chamado os estados de Cristo. O que é isso? Eu ousei, fazer uma definição, eu vou compartilhar com os irmãos. Os estados de Cristo são as etapas distintivas da vida da pessoa do Senhor Jesus, o Filho de Deus, tanto da sua humilhação como da sua exaltação. Então, esses estados de Cristo, há uma bifurcação. Um deles é o estado de humilhação, ou seja, compõe-se dos seguintes estágios. Falando estado, estágios. A encarnação de Cristo, os sofrimentos de Cristo, a morte de Cristo e o sepultamento de Cristo. Alguns teólogos vão dizer também Cristo, a descida de Cristo ao Hades, mas essa doutrina não goza, digamos assim, da estima da Igreja Reformada, porque há controvérsia. E o estado de exaltação começa com a sua ressurreição, ascensão, entronização e culmina com a sua segunda vinda em glória, quando ele vier buscar a sua amada igreja. Então nós vamos hoje enfatizar sobre o estágio do estado de exaltação de Cristo, do Cristo exaltado. É essa a nossa intenção nesta manhã. Primeiro eu queria consolidar o assunto. Olha, você vai encontrar em diversos textos da Bíblia essa informação clara, inequívoca, de que Cristo, ele está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, fazendo o quê? O que eu vou dizer algumas coisas aqui, governando, em síntese, a igreja e o universo. Queridos, nós, como os cristãos, nós acreditamos nessa verdade que a palavra de Deus nos revela. Para nós, o nosso Cristo, o nosso Deus, é um Deus vivo, um Deus real, é um Deus vitorioso. Teve o seu estado de humilhação, é verdade, mas nós temos também o estado de exaltação de Cristo. O Cristo que morreu na cruz é o Cristo que ressuscitou, ascendeu aos céus e lá ele está assentado no trono de glória, governando a igreja, o universo. Então a gente poderíamos dizer com muita segurança que nada acontece neste mundo, em todas as áreas, se não houver a autorização ou a permissão de Cristo. Ou ele determina que aconteça, ou ele permite que aconteça, porque ele é Deus, ele tem sob o seu controle todas as coisas, inclusive a minha vida, a sua vida e a sua vida que está aí, meu irmão, nas redes sociais nos assistindo nesta manhã, e aqueles que hão de assistir quando o vídeo for efetivado nela. Nada foge do controle de Cristo, glória a Deus por isso. A minha vida, a sua vida está sob o controle real de Cristo. E Ele domina tudo e todos, benditos seja o nome do Senhor. Então, olhando para o texto, sim, eu vou citar alguns textos aqui, só para os irmãos ficarem bem consolidados. Já citei o texto de Marcos, capítulo 16, 19, que diz: ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Em Atos 2:33, o texto que eu li também, de sorte que é exaltado pela destra de Deus. Destra é mão direita, mas não é direita física, quer dizer, é uma posição de autoridade e de poder. De sorte que é exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que agora vedes e ouvis. Aí disse Paulo escrevendo aos Romanos: quem é que nos condena? Pois é Cristo quem morreu, antes quem ressuscitou dentre os mortos, e está à direita de Deus, disse ele aqui, e também intercede por nós. Escrevendo aos Efésios, Paulo disse o seguinte: que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo-o à sua direita dos céus. Há outros textos em Hebreus e assim por diante, mas esses aqui já dão para consolidar o assunto. Agora, olhando para o texto que nós lemos com os irmãos aqui nesta manhã, no início, você vai encontrar o seguinte: que o Cristo é exaltado, preste bem atenção, derramou o Espírito, inaugurando no dia de Pentecoste a igreja na sua expressão visível e colabora eficazmente na sua edificação. Amém?
Veja bem, queridos, a igreja sempre existiu no eterno propósito de Deus. Por que o senhor diz isso, pastor? Porque diz a Bíblia, lá em Apocalipse, que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, no programa divino já estava determinado que o Filho de Deus se encarnaria, viria a este mundo e iria morrer, como um Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso de fato aconteceu. Os eleitos, diz a Bíblia, foram eleitos antes da fundação do mundo. Deus, graciosamente, resolveu eleger a igreja para a redenção. E esta bênção é concretizada à medida que as pessoas nascem, os eleitos vivem e são alcançados pela mensagem do Evangelho. Aos que predestinou, disse Paulo, também chamou. Então, glória a Deus por nós termos esta bênção no coração e Deus graciosamente ter nos escolhido para a salvação na eternidade, no eterno propósito seu, inexplicável para nós, mas está dentro dos arcanos de Deus. Muito bem, vamos lá. Então, irmãos, o Cristo exaltado derrama o Espírito inaugurando a igreja. Foi um dia memorável na história da redenção, o dia de Pentecostes. Pentecostes era uma festividade judaica que era realizada uma vez por ano, 50 dias após a Páscoa. Aliás, eram 3 festividades israelitas nacionais, a festa dos pães asmos, a Páscoa estava inserida do primeiro dia da festa dos pães asmos, o Pentecostes e os tabernáculos. Então, essas 3 festas, todo judeu do sexo masculino era obrigado a subir para Jerusalém para esta celebração. Então, na época que o dia de Pentecostes estava sendo comemorado, Jerusalém fervilhava de pessoas, por causa da obrigação legal da festividade nacional chamada Pentecostes, que era 50 dias após a Páscoa israelita. Observe que quando Jesus morre e ressuscita, ele passa com a igreja quanto tempo aqui na terra ainda? 40 dias, né? 40. No 40º dia ele é assunto aos céus, ele ascende aos céus e é entronizado. Depois de 10 dias da ascensão do Senhor, o Espírito é derramado para se cumprir a palavra profética do profeta Joel, dizendo que é um grande dia que Deus iria derramar o seu Espírito sobre toda a carne e haveria aquelas maravilhas que o texto sagrado nos revela. Em Atos 2 você vai encontrar esta maravilha, quando o texto diz, queridos, ali que eles estavam reunidos todos no mesmo lugar, como nós estamos aqui nesta manhã, assentados. Por que esta ênfase, pastor, em assentados? Porque muita gente acha que de joelho é melhor. Não resta dúvida que se dobrar a Deus de joelhos é importante. Até eu coloquei um quadro nas redes sociais que o que vai importar para Deus é o seu coração genuflexo e não necessariamente as suas pernas. A genuflexão é do coração, é a humilhação diante de Deus, né? O texto diz, isso é só uma divagaçãozinha. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente, diz a Bíblia, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estávamos assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Diz a Bíblia, todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Então, Cristo exaltado, ao derramar o Espírito sobre aqueles 120 irmãos no dia de Pentecostes, ali inaugura, digamos assim, oficialmente a sua amada e querida igreja, na sua expressão visível. Amém? Na sua expressão visível. Daí por diante a igreja começa a se expandir, a crescer para a glória de Deus. Queria lembrar aos irmãos que a igreja é uma instituição divina, irmãos. Infelizmente, muitas pessoas não têm ainda esta consciência que nós estamos lidando com as coisas de Deus. Por causa das fragilidades da igreja local, muita gente acha que não é instituição divina, mas é, irmãos. Jesus disse, edificarei a minha igreja, a igreja é dele, não é de pastor A, B ou C, de ministério
A, B, C, D, F, G, H, etc. A igreja, a instituição divina, pertence a Cristo, propriedade exclusiva de Deus, para servi-lo aqui na face da terra, com o seu tempo, a sua vida e os seus bens. O Espírito é derramado, inaugurando essa extraordinária instituição que ele disse que as portas do inferno não irão prevalecer contra ela. Bendito seja Deus por isso. Não existe nada mais importante no programa redentor do que a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, a noiva do Cordeiro, amada do Senhor, aquela pela qual ele veio a este mundo, encarnou, se humilhou, morreu por ela. E às vezes a gente não tem consciência desta realidade, irmãos. A igreja de Cristo, ela é invisível também, mas ela se expressa nas igrejas locais, irmãos, que tem um padrão neotestamentário. Aqui, ali e acolá, quando um grupo se reúne, se organiza em nome de Cristo, aí está a igreja do Senhor. Grupo é fiel, administra os sacramentos, cultua a Deus, prega a Bíblia, prega o Evangelho genuíno. Essas são basicamente as marcas da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E você louve a Deus, você faz parte de uma igreja que é uma instituição divina, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Muito bem. Ele inaugura a igreja, irmãos. Nesta inauguração, ele selou ou batizou os crentes com o Espírito Santo. Amém? Cada um servo genuíno de Deus está identificado, está reconhecido por Deus, porque ele tem o selo do Espírito. É o que Paulo disse que escrevendo aos Efésios, ele disse o seguinte: em quem vós também estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. É por isso que Paulo disse: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Esse tal não é dele. Olha o que ele diz escrevendo aos Coríntios: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, que é judeu, que é grego, que é servo, que é livre, todos temos bebido de um mesmo Espírito, de um só Espírito, louvado seja Deus por isso. Você é uma pessoa especial no programa divino, que você foi escolhida por Deus e foi selada pelo Espírito no dia da sua conversão a Cristo. Diga amém, irmãos. Mas não só isso, ele resolveu, o Cristo exaltado, ele habita pelo seu Espírito no interior de cada crente, uma habitação permanente. Infelizmente, nós temos um grande grupo evangélico no Brasil e no mundo, que diz que o crente perde a salvação quando comete uma falha, mas isso é um erro crasso, porque quando a pessoa se converte genuinamente a Cristo, é convertida pela graça de Deus, o Espírito passa a habitar permanentemente no coração do crente. O que pode acontecer é o crente entristecer o Espírito pelos seus erros, pelas suas falhas, ou até apagar a ação do Espírito. Por isso que Paulo recomendou à igreja: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Não apagueis o Espírito. Mas sair do interior do crente, jamais. Porque há um compromisso de Deus nesse selo. E até uns irmãos, eu me lembro que eu gostava muito de orar com a irmãzinha de uma determinada igreja, que não vou citar o nome, pentecostal, e ela dizia, quando a gente falava de pessoas desviadas do caminho do Senhor, ela disse: se é da semente de Jesus, ele volta. Olha aí, ela acreditava numa perseverança final dos cristãos. Louvado seja Deus por isso. Vamos adiante. Olhe, lá em Marcos, e aqui traz um consolo muito grande para a obra de evangelização da igreja,
é que diz o texto lá que o Espírito, quando foi, ou melhor, quando Cristo ascendeu aos céus, vou repetir o texto. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E tendo eles partido, diz a Bíblia, pregaram por todas as partes, cooperando, olha esse verbo aqui, cooperando com eles, o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Então quer dizer o seguinte, que o Cristo que inaugura a igreja no dia de Pentecostes, derrama o Espírito sobre ela, está dirigindo o seu trabalho, está direcionando. Quanto mais a igreja ora, quanto mais é evidente, é mais assim, notória a direção do Espírito na igreja. Amém? Então, quanto mais eu e você se humilhar diante de Deus em oração, quanto mais o Espírito tem a liberdade de dirigir a igreja. Observe, irmãos, é só você olhar. Então, quando a igreja começa a abrir a boca, começa a falar, começa a ministrar, o Espírito vai dirigindo a ação missionária da igreja. Pode olhar o livro de Atos. Daqui a pouco a igreja é perseguida em Jerusalém, os irmãos saem sem saber para onde ir. O Espírito levou um grupo para Samaria, começaram a pregar, e daqui a pouco centenas se foram salvas. O Espírito vai levando um grupo para outro, e até mesmo impedindo quando a gente toma uma direção incorreta. Foi o caso de Paulo. 2 vezes Paulo e Silas tentaram ir para um lugar, o Espírito de Deus os proibiu, impediu. Porque o Senhor dirige a sua igreja. Somente a igreja orar. Você que está me ouvindo nas redes sociais, você que é oficial da igreja, pastor da igreja, saiba disso. Ou saibamos nós isso. Quanto nós investirmos na oração, quanto mais a direção do Espírito é saliente no meio da igreja, bendito seja Deus por isso. Mas Ele não só dirige, Ele faz uma obra de transformação. Amém? Olha, eu nem nenhum pregador tem condição de convencer ninguém no reino espiritual, não. Eu posso falar o seu coração, daí para diante é uma obra exclusiva da graça de Deus. Então não venha glorificar pregador nenhum, nem cantor, nem evangelista, porque o ministério dele, quando ele prega, as pessoas são convertidas. Porque a conversão é uma obra exclusiva da graça de Deus. Amém? Paulo pregou um grupo de mulheres e diz a Bíblia em Atos 16 que Deus abriu o coração de Lídia para entender a mensagem, foi convertida, foi batizada, tornou-se membro da igreja. Amém, queridos? Pois é, então essas coisas acontecem por causa do Cristo exaltado. Aleluia. Mas também, irmãos, Ele concede autoridade espiritual à igreja. O maior desafio do crente não é ser rico, ser milionário, ter um carro, um apartamento de cobertura, um emprego aí de 50 mil reais, sei lá quanto. É ser cheio do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque com essa plenitude você vai ter autoridade para proclamar as grandezas de Deus. Amém? Você vai ter condições, autoridade espiritual para proclamar. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. É o que nós precisamos como igreja, querido, desse revestimento que os pentecostais chamam de batismo com o Espírito Santo, não importa. O fato é que eu e você precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? E ser cheio do Espírito é estar pulando, plantando bananeira no púlpito, rodopiando. Não, irmão, é ser dirigido pelo Espírito. Disse na conversão, me parece que foi de John Wesley, o pregador estava apenas lendo o texto,
lendo um escrito que alguém tinha feito sobre o que Deus, como Deus transformava o coração das pessoas. E aquele homem disse que sentiu seu coração aquecido, e a partir dali começou um avivamento espiritual na Inglaterra, que desdobrou-se nos Estados Unidos também. Muito bem. Vamos para o segundo ponto. Irmãos, o Cristo exaltado, ele intercede pela igreja. Ô glória, né? São João diz, deixa eu ler aqui o texto. Quem é que nos condena? Pois é Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à destra de Deus, ou direito, e também intercede por nós. Você e eu somos cobertos de fraquezas. Nós temos a natureza ainda inclinada naturalmente ao pecado. E de vez em quando a gente comete alguma coisa que desagrada a Deus. Isso é pecado. E não venha dizer que não tem esse problema que você tem, viu? Porque Tiago diz o seguinte: todos nós tropeçamos em muitas coisas. E São João vai mais além, diz, se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso, e nele não está a verdade. Então você tem que ter consciência das suas fragilidades. Mas, queridos, eu queria lhe garantir nesta manhã, pela palavra de Deus, que o Cristo exaltado está intercedendo por você. Amém? Está intercedendo, lhe apoiando, pedindo ao Pai que seja complacente, misericordioso, e você vai confessando as fraquezas e Deus vai perdoando, vai restaurando, renovando. Bendito seja Deus por isso. Quando Jesus estava orando na sua oração sacerdotal, ele disse o seguinte: e não rogo somente por estes. Estes quem? Os 11 apóstolos que estavam ali no momento, representavam a igreja, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Então essa intercessão poderosa de Cristo, que aconteceu naquele dia, que naquela conversa que ele teve com o seu discípulo, nos alcança, nos alcançou e nos alcança e nos alcançará. Bendito seja Deus por isso. Isso não quer dizer que você vai ter licença para pecar, não. Esse pensamento é pensamento de cristão genuíno. Mas cometemos as nossas falhas, as nossas fraquezas, porque se a pessoa vive na prática do pecado, aí tem uma interrogação muito grande se é convertido ou não. Por quê? Porque houve uma obra de purificação em nossas vidas pelo Espírito de Deus. Mas, nas fraquezas, nas nossas debilidades, nós temos um intercessor no céu. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Olha, nós não somos páreos para enfrentar e vencer as forças das trevas. Saiba disso. Não se iluda. Não pense que você é um super crente. E você é o cara. Pedro estava com Cristo, gozando da comunhão com Cristo, junto dele, seguindo a Cristo, em obediência a Cristo. Aí Jesus disse: Simão, Simão, Satanás pediu autorização para se andar contigo. Quer dizer, no reino espiritual estava sendo travada uma batalha para destruir, para desestabilizar a vida do apóstolo Pedro. Aí Jesus disse: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Louvado seja Deus por isso. Então, graças à intercessão de Cristo, você está de pé, querido. Eu estou de pé, nós estamos de pé, a igreja está de pé. Estão lembrados quando o Ebenezer cantava aqui? É o mundo se dobrando, completem, e a igreja de pé. Evidentemente citando o caso lá de Daniel, ou melhor, do Sadraque, Mesaque e Abednego, na fornalha de fogo ardente, aquele desafio. É o mundo se dobrando, mas a igreja de pé. Por quê? Graças à poderosa intercessão de Cristo nos céus
em meu favor, em seu favor, bendito seja Deus por isso. Aí veja o que São João diz, ele diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, que é o desejo, né, de todo servo de Deus, não está caindo em pecado. Mas ele diz: e se alguém pecar, que é uma possibilidade, temos o quê? Um advogado para com o Pai. Quem é esse advogado? Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também por todos o mundo. Então, querido, você precisa dar muitas graças a Deus nesta manhã. Você que está aqui, você está me ouvindo, por essa poderosa intercessão de Cristo, que lhe mantém de pé nos caminhos do Senhor. Amém? O texto diz aqui, olha, portanto, pode salvar também perfeitamente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha um sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Jesus já intercedeu por nós na cruz, quando Ele nos reconciliou com Deus, e Ele está vivendo sempre, intercedendo por mim, por você, por aqueles que ainda hão de nascer e ser convertidos a Cristo, porque os que já passaram precisam mais de intercessão, porque não vai orar pelos mortos, já estão guardados em Jesus Cristo para o dia da ressurreição, mas os vivos sim, precisam da intercessão do Senhor, e graças a ela nós estamos de pé, louvado seja Deus por isso. E para concluir, irmãos, Cristo governa o universo e a igreja. Foi o texto escolhido em 1 Pedro, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. O que é que Paulo diz aos Efésios? E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, plenitude daqueles que cumpre tudo em todos. Então, irmão, o Cristo exaltado, Deus entregou a ele o governo do universo. O Pai Celestial entregou a ele. Quer dizer, nada acontece neste mundo se Deus, através de Cristo, não ordenar ou não permitir. Tudo que acontece. Mas pastor, aquelas coisas ruins, até as coisas ruins também. Tudo tem um propósito, que é para a glória de Deus. Nada foge do controle de Deus. Isso traz para nós, irmãos, uma alegria, uma confiança, saber que nós estamos guardados em Jesus Cristo. Mas pastor, estou enfrentando um drama tão grande, uma enfermidade, um problema. Pastor, queria, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem de quem? Do Senhor que fez os céus e a terra. O texto sagrado de lá no Salmo 103, versículo 19: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Se é assim, nós podemos descansar, amém, no poderio de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele governa a igreja e governa também o universo. Aprendamos a calar e a adorar quando nós estamos enfrentando dificuldade. Porque tudo está sob o controle de Cristo. Deixa eu citar o texto aqui. Governa o universo. Porque para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, os anjos, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o quê? O Senhor, para a glória de quem? De Deus Pai. Hebreus 1:3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa,
e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Quer dizer, o Deus que criou todas as coisas, Ele sustenta, através de Jesus Cristo, todas as coisas. Nada acontece na sua vida se Jesus não permitir o ordenar. E tudo que vem dele é bom, até a disciplina. Até a disciplina. Por quê? Porque Deus corrige ao filho que ama. E açoita aquele que recebe por filho. Que seja bem-vinda a disciplina do Senhor. Isso disse Davi. Quando ele errou, e Deus mandou 3 opções. Ele disse: prefiro cair nas mãos do Senhor, porque o nosso Deus é um Deus misericordioso. Amém, irmãos? Vamos lá. Lá em Apocalipse há uma visão estupenda, extraordinária, né? É aquele livro selado nas mãos de Deus Pai. E alguém perguntou: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Não teve ninguém. Nem arcanjo, nem querubim, serafim, ninguém, nem no céu, nem na terra, tivesse autoridade para pegar o livro e desatar os seus selos. Quando João chorava, triste porque aquele problema não tinha solução, veio a palavra de Deus: não chores, porque eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. E o texto diz que o Cordeiro pega nas mãos do Pai Celestial o livro e começa agora a abrir o selo. Cada selo é um acontecimento histórico na história da humanidade. Primeiro selo, segundo selo, terceiro, sexto selo. No sexto selo o mundo se acaba. Quer dizer, as coisas estão acontecendo, os governos, as autoridades, pandemia, tudo está sob o controle divino. Eu já disse aqui, vou repetir. O segredo desta vitória sobre a pandemia está em ação governamental, não. Está com a igreja. Está com Cristo, Senhor da igreja. A igreja começar a chorar e se humilhar diante de Deus, Ele vai sarar a nossa terra, como está escrito lá no 2 Crônicas 7,14. E sabemos, então, veja bem, disse Paulo, porque dele e por Ele e para Ele são o quê? Todas as coisas. Tudo foi feito por Cristo, é dele, pertence a Ele e é para a glória dele. Pronto. Quem reconhece esta verdade está debaixo da bênção do Senhor. Quem não reconhece, aí vai sofrer as consequências da sua incredulidade. Governa a igreja. Olha que coisa linda Paulo dizendo assim: a minha vida, a sua vida, a nossa vida, o povo de Deus. E sabemos que todas as coisas, irmãos, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. Quer dizer, há um governo de Cristo sobre a igreja. A minha vida e a sua vida, glória a Deus por isso. Aí Paulo diz, escrevendo aos Efésios, aos Filipenses: tendo por certo isto, disse Paulo, né? Que aquele que em vós começou a boa obra, há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. É por isso que o texto diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Por quê? Porque Cristo governa a vida do seu povo. E esse governo vai até o nível do indivíduo, não é só da corporação, da instituição, da entidade igreja. É de cada um que professa a fé em Jesus Cristo. Que o texto diz que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Salmo 55, versículo 22.
Aí Pedro diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, ou seja, não vive na prática do pecado, mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. O diabo não tem poder sobre a vida de um servo de Deus, não. Não tem. Você tem autoridade sobre ele, mas ele não tem autoridade sobre você, porque você está guardado em Jesus Cristo. Você é uma propriedade exclusiva dele. Você está sendo governado por Cristo, que é o Senhor da sua vida, da nossa vida, do povo de Deus. Aí, irmãos, esse governo vai pela proteção, como eu falei, o maligno não lhe toca, pela provisão. Estamos assustados até com a economia do país, etc, etc. Muitos empregos foram trucidados, extintos, empresas falidas, mas diz a Bíblia, para você nesta manhã: o meu Deus, disse Paulo, pelo Espírito, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Está vendo? A provisão chega no momento adequado, no momento de Deus. Às vezes é um pouquinho, mas é a provisão de Deus. Por exemplo, o povo no deserto só tinha maná para comer. Pronto. 40 anos. Maná de manhã, de tarde, de noite. E não era para reclamar, não. Quando o povo, às vezes, aí vinha codornizes, Deus fazia, mas sempre manteve. O texto diz que durante 40, mesmo na ruindade, no pecado do povo, Deus não deixou que não viessem as provisões para ele. Sempre, todo dia, todo dia, todo dia. Na sexta-feira, duplicado, porque no sábado não descia do céu. E assim Deus alimentou o seu povo, porque Deus é o que provisiona a vida do seu povo, a necessidade do seu povo. Amém? Livra da cilada do maligno. Nós estamos numa batalha espiritual. Diz o texto: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Amém, irmãos? Então, querido, o nosso Deus, o nosso Cristo, o nosso Salvador, Ele está nas alturas, entronizado, mas não está só entronizado, coroado. Ele está operando na vida da igreja do universo. Amém? Glória a Deus por isso. Então, descanse no Senhor nesta manhã. Confie mais em Cristo, porque para você tem solução. Para a igreja tem solução. Tem provisão, tem proteção, tem livramento, tem cuidado de Deus. O salmista disse: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim, querido. Então vamos confiar no Senhor nesta manhã. Então, terminando, deixa eu ler aqui o que eu escrevi. Amados, o Senhor Jesus Cristo é o centro de todo o programa redentor. Ele morreu e ressuscitou dentre os mortos, está assentado no trono à direita de Deus Pai, numa posição de altíssima relevância. No trono, Cristo governa o universo, especialmente a igreja. Nada acontece neste mundo sem autorização de Cristo ou sem uma ordem expressa dele. A ele estão submissos tudo e todos. Procuremos exaltar a Cristo com o nosso viver, como cristãos que somos, vivendo para a glória dele e em função da sua causa. Amém. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Cristo exaltado, inaugura a igreja, coopera com a igreja. Segundo ponto, Cristo exaltado, intercede por nós nos céus. Amém. Cristo exaltado, governa.
a igreja e o universo. Amém. Que Deus nos abençoe nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.